Começa agora, na lata. Esporte no rádio, sem meias palavras. Apresentação, Moreno Carvalho e Diego Figueira. Aqui, na Metropolitana. Bom dia, boa tarde ou boa noite a quem assiste a gravação deste programa. Somos o Na Lata Esporte no rádio, sem meias palavras. Oferecimento Canoas Day Home. O bem-estar do idoso em primeiro lugar. Sou o jornalista Diego Figueira, ao meu lado está o jornalista Moreno Carvalho. Boa noite, Moreno. Boa noite, Diego. Boa noite ao nosso convidado que tu vais apresentar agora. Na Lata recebe nesta terça-feira, dia 12, Douglas Potrick, coordenador da QIAI, que há quase 2 décadas é uma das mais vitoriosas equipes do judô gaúcho. Além disso, o Potrick é um dos treinadores da base da Confederação Brasileira de Judô, tendo dirigido atletas campeões em diversos países. Recentemente, assumiu também a diretoria técnica da Federação Gaúcha. Potrick ainda é proprietário da Sejuki Lutas. Recentemente, esteve no Japão para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que ocorreram em 2021, como você já sabe, com a delegação brasileira, de judô. Enfim, história que não falta ao nosso convidado de hoje. Muito obrigado pela presença, Douglas. É um prazer te tê-lo aqui no Na Lata. Boa noite, Diego. Boa noite, Moreno. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana. E fico muito agradecido aí por essa oportunidade. Tá certo. É uma honra para a gente. Bom, vamos começar pela última aventura. Como é que foi lá em Tóquio? O pessoal voltou com medalha? Como é que foi considerada a participação do judô brasileiro lá? Bem, vamos por parte então, né? Tóquio foi um pouquinho diferente, né? Um pouquinho atípico, os Jogos Olímpicos, por todas as questões, da pandemia, enfim. Sim. E a organização, os protocolos sanitários, toda a organização do país, as restrições. Quanto aos resultados, o Brasil teve, na minha opinião, um bom resultado, com 2 medalhas de bronze. Desde Los Angeles 84, o Brasil traz medalhas no judô, em todas as edições. O judô é a modalidade com o maior número de medalhas olímpicas, esportes individuais. E isso nos honra muito, nos deixa muito orgulhosos e saber que a gente consegue manter essa tradição. É claro que a gente sempre enxerga que pode mais, mas também tem que ter um entendimento aí que o nosso país aí foi um dos mais afetados aí diante ao cenário mundial e foi bastante complicado toda a preparação, para os atletas aí, já que um dos recursos que são procurados é o circuito mundial, que ocorre muito na Europa, e nós estávamos todos vetados de entrar na Europa. Teve até uma passagem ali, teve uma preparação um ano antes ali em Portugal, durante 90 dias, enfim, mas foi muito mais para um trabalho de manutenção, não foi o trabalho ideal. Então, diante de todo esse cenário, eu acho que o resultado foi bom. Perfeito. E como é que se deu a preparação da seleção brasileira junto contigo, que é técnico das seleções de base? Como é que surge? Tu sai daqui, faz um tempo de preparação no Brasil, e aí depois, faltando pouco tempo, desembarca lá? Como é que funciona? Na verdade, o meu papel dentro da missão Tóquio 2020 foi ser técnico da equipe de base, da equipe de apoio, A equipe de apoio foi uma mistura entre atletas da base do judô brasileiro. Sim. E alguns atletas que já são da classe sênior, mas não são os atletas não são os atletas que têm índice, exatamente. Perfeito. Então, na verdade, nós tivemos treinamentos de campo dentro do Brasil desde do ano passado, outubro do ano passado, nós tivemos o primeiro treinamento de campo mensalmente, enfim, para ter todo o acompanhamento e o entendimento aí, como é que nós poderíamos dar todo esse suporte à equipe olímpica. Lá no Japão, já nós mantivemos o trabalho sempre servindo a equipe principal, tendo entendimento das sessões de treinamento, todo o plano,
de treino para poder estar escalando os atletas do apoio para servir os atletas da principal. E como é que funciona, assim, tu morando aqui em Canoas, tu falou que mês a mês ocorria encontros lá na sede, no Rio de Janeiro, São Paulo? Isso, São Paulo, Como é que funciona? Tu vais e volta, tu fica lá, como é que é? Tá. Na verdade, as concentrações, elas ocorrem frequentemente, e quase todas, na cidade de Pindamonhangaba, né, numa estrutura hoteleira que tem lá. Todos os atletas, comissão técnica, toda a equipe multidisciplinar se concentra lá. São treinamentos de campo que duram de 7 a 10 dias, né? E todo mundo fica, ainda mais nesse momento, fica num formato de bolha, né? Sim. Então, praticamente todo mês nós estamos reunidos lá nessa cidade, nesse local. Inclusive, semana que vem, dia 18 de novembro, está ocorrendo o Campeonato Brasileiro Sub-21, que é o Júnior, né? Classe Júnior feminino, lá. E aí nós vamos estar indo para lá, porque além de ter Campeonato Brasileiro, tem o treinamento de campo na sequência. Esse Campeonato Brasileiro também está atípico, porque é sempre feminino e masculino no mesmo evento, mas pelo número de pessoas, pelas restrições, então vai ser fracionado. Primeiro é o feminino e mês que vem é o masculino. Como é que esse período da pandemia, a gente estava falando fora do ar aqui, né, dos 2 anos que a gente está, os 2 últimos anos que a gente está vivendo, que parece que as coisas, elas estão num misto entre terem ficado congeladas, mas ao mesmo tempo as pessoas precisam se mexer, né, porque a vida continua, né? O que isso afetou para o próximo ciclo olímpico? Muito, muito. Na verdade, o que se fez durante a pandemia foi a busca pelo treinamento online, uma espécie de treinamento funcional de judô, para tentar realizar uma manutenção ou diminuir os prejuízos, né? É claro que a questão da competitividade ficou para trás. Uma coisa, né, é treinar, outra coisa é estar num evento competitivo, né? Enfim, mas aos poucos nós conseguimos ir retomando essa busca pela competitividade, e a nível estadual nós já estamos realizando eventos. Nós já estamos indo agora para o próximo final de semana, que vai ser na cidade de Campo Bom, uma seletiva para uma etapa nacional escolar, interestadual, que vai ser realizada em Santa Catarina mais tarde. É uma seletiva do Sub-11, Sub-13, Sub-15. Já é o terceiro evento competitivo que a gente está realizando nos últimos 2 meses aqui dentro do estado. Mas o que afetou para o próximo ciclo olímpico? Afetou para os 2. O que passou, aquele de 4, ele foi 5 anos. Sim. Imagina o que passa na cabeça de um atleta que está percorrendo todo o ciclo olímpico atrás de ranqueamento, tem todo o seu planejamento para 4 anos, e quando vê aquele boom que ninguém espera, tem que protelar. Tem gente que estava sem chance nos 4 anos e acabou entrando, tem gente que estava com chance nos 4 anos e acabou saindo. Sim. Né? Porque durou 1 ano mais. E nós já iniciamos, né, o próximo ciclo olímpico antes de ter ocorrido Tóquio, na verdade. Sim. Porque se nós formos pensar hoje, né, nós temos mais ou menos aí 2 anos e 8 meses aí dos próximos jogos. Muito em cima, né? Muito em cima. Só que, para quem está dentro, correndo atrás da corrida do ciclo olímpico, do ranqueamento, já estão ocorrendo as competições internacionais. Sim, sim. E quando entrar janeiro de 2024, é a reta final para os últimos pontos de quem tem que conquistar para índices, né? Então, assim, praticamente nós temos aí 2 anos, menos de 2 anos já, para os atletas estarem carimbando seu passaporte para os próximos jogos. Sim, sim. Então, está tudo muito em cima. Causou muito problema, Douglas, de 2020 para 2021, algum atleta que tivesse assim já um judoca que está no fim de carreira, 2020 seria a última, e aí 2021 já não dava mais para ir?
A nível de seleção brasileira, não, né? Mas, claro que isso causou um certo cansaço mental, né? Algumas lesões que ocorreram no último ano podem ter sido advindas desse fator, né? A gente não pode afirmar, mas a gente pode ter várias buscas, várias respostas, né? Enfim, mas quem está, né, correndo atrás de 2024 já seria metade do ciclo olímpico normal agora, né? Sim. Então, o que acabou de acontecer os jogos, que não seria normal anteriormente, né? Mas, enfim, a gente tem um lema que tem que estar sempre pronto, né? É difícil, porque se a gente for tratar na questão sobre planejamento, periodização, organização, até porque envolve um ranking mundial, vários eventos, várias competições, né? Tem a questão estrutura financeira também, então não é fácil. Mas nós estamos falando da seleção brasileira, mas voltando mais para cá, para ti, a gente ficou aqui minutos falando de todas as tuas qualificações, os cargos que tu ocupa hoje. Como é que tu lida? Cuidar da QI, agora tem cargo na Federação Gaúcha, tem cargo na CBJ, Confederação Brasileira de Judô. Como é que tu lida com essa tua rotina, assim? Como é que tu não fica cansado, vamos dizer assim? Como é que tu não chega lá cansado já de tanta coisa que tem que fazer, o Douglas, hoje? Na verdade, Moreno, eu tenho uma particularidade minha, que eu sou um pouco agitado, né? E sempre fui, desde novo. Sempre fui buscar coisas novas, projetos novos, enfim. Mas nessa busca pelo conhecimento e de projetos, acabou que nesse momento eu estou em todos esses lugares, né? Não é fácil, tu não faz sozinho, tem que ter equipes trabalhando, atuando. Então na QI tem toda uma comissão técnica, tem toda uma diretoria, né? Tu tem que ter uma retaguarda muito forte, muito grande, né? Dentro da Federação Gaúcha também, dentro da área técnica, hoje são 28 membros trabalhando. Eu montei 9 comissões, cada comissão com 3 pessoas, 3 membros, 3 professores, para cuidar das diferentes vertentes do judô, porque a gente tem o judô inclusivo, a gente tem o judô veteranos, judô escolar, formação, o judô social, judô feminino, rendimento e alto rendimento. Então, montei 9 comissões para cuidar dessas vertentes e periodicamente nós realizamos reuniões, né? Jogamos para cima da mesa as ideias e esses professores, esses profissionais vão buscar desenvolver para a gente realizar uma nova reunião, bater o martelo e ir para a execução, né? Claro, envolve muita demanda, porque tu tem que atender as diferentes vertentes. Sim. Né? Da mesma maneira, na mesma importância, algumas ocupam demandas maiores, porque existem eventos em maior volume, né? Mas a nossa atenção a gente tenta dar igual a todos. A questão da QI, hoje nós temos uma comissão técnica formada dentro da QI mesmo, eram alunos de escolinha, atletas competidores, tiveram suas formações acadêmicas e deram continuidade atuando nas escolinhas de Docejuque, nas escolinhas G2, que formam a QI, os atletas mais tarde da QI, né? E quanto à seleção brasileira de base, né, a gente tem praticamente semanalmente reuniões online de alinhamentos, ajustes, né, contatos com aqueles atletas que pertencem à base do judô brasileiro, treinadores. O WhatsApp hoje facilita muita coisa, né? Ele otimiza a comunicação, certo? Então, a gente está sempre jogando na frente, né? Porque
a todo momento aparecem novas situações. Então, quanto melhor tu tiver planejado e projetado e alinhado, mais fácil vai ser resolver, né, solucionar, né, algumas problemáticas que aparecem no momento de uma ação, alguma viagem internacional, alguma viagem nacional, algum treinamento de campo, enfim. Uhum. Então, assim, a gente vai se compondo dessa forma, não tem, a rotina é passar por todas essas entidades, todos esses nomes, diariamente, a agenda passar por tudo, Sim. né? Não tem um dia específico, hoje é só, né? Não, vai tudo num dia. Exatamente. E aí também tentar atender em casa um pouquinho também, né? Tem que viver um pouco. Né? Falaste antes, achei que ficou... Na verdade, eu pensei, eu queria voltar a esse assunto do treinamento, né? O judô é um esporte eminentemente de contato. Como é que se faz um treinamento online de judô? Muito bem, acho que eu fugi antes, né? Não. Na verdade, todo mundo teve que se readaptar, reinventar, enfim, né? Então, como que nós realizamos e que a grande maioria realizou, né? A gente descobriu ferramentas aí como o Zoom, o Google Meet, né? Vamos buscar tecnologia, né? Para compartilhar diversas telas e dentro das atividades, exercícios físicos, de peso corporal, tentamos inserir o movimento das técnicas, a gente chama sombra, né? No imaginário que tu vai aplicar a técnica em alguém, tentamos unificar esses movimentos técnicos com os exercícios físicos e dando estímulos, né? Estímulos metabólicos, estímulos de valências físicas, numa mesma estruturação que nós teríamos se fosse com contato físico, mas claro, não tem a especificidade, né? Não tem a fase especial, tu tem o geral o tempo todo, né? Falando dentro de planejamento, de periodização, né? De treinamento, né? Questões fisiológicas e tudo. Então, foi nesse sentido que a gente tentou ter uma manutenção ou diminuir os prejuízos. Claro que os primeiros 15 dias foram de adaptações. Na verdade, nós iniciamos pelo Instagram, por live no Instagram, fechado, não deu muito certo, conexão, depende da conexão de cada um, espalhados casos, tem gente que mora em locais mais facilitados, outros menos, né? Mas, enfim, foi o que a gente conseguiu e com certeza isso nos ajudou muito no retorno presencial, onde no contato físico, prevenindo principalmente lesões. Porque é um esporte de contato, esporte de rendimento, alto rendimento, competição, tu está sempre vulnerável a ter lesões, né? Pode ser uma simples contratura muscular ou tu pode ter lesões mais graves. Rompimento de um tendão, uma coisa exatamente, assim. Mas quanto melhor preparado tu estiver, mais distante fica essa probabilidade, né? Preparado tanto no treinamento, no ativo, quanto no repouso, questões alimentares, toda a composição, todos os fatores que vão influenciar diretamente no rendimento do atleta no treino, numa competição. A gente está falando muito de Olimpíada aqui, né? Porque as Olimpíadas foram um grande evento esportivo, né? Durante a pandemia, né? Enfim. Não acabou ainda, né? Exatamente. Para alguns já está chegando mais perto do fim, mas a realidade que a gente vive aqui não é essa, né? Enfim. E se fez muitas matérias, acho que foi bem interessante. Se viu muito do improviso, né? Os atletas, os judocas, inclusive, improvisaram bastante. A gente viu, acho que era treino da Mayra não sei se com irmã, e assim, as pessoas se virando do jeito que dava, né? Teve muito disso? Teve muito disso. Teve casais que treinam juntos. O Eric Takabataki, lá, que é de São Paulo, que é namorado da Alexia, que é aqui de Porto Alegre. Ficaram os dois treinando no apartamento. Isso. O Rafael Macedo, junto com o irmão dele, o João, que estava também na corrida, também treinando. Inclusive, o Rafael Macedo, hoje, ele é morador aqui de Canoas,
tá morando aqui, atleta olímpico também, o judô, enfim. Nós vamos trazer ele para cá também, É. mais uma entrevista. Ó, bacana, bacana. É um cara que vale a pena, muita pena mesmo. Enfim, mas teve muito disso. O pessoal buscando, esses tiveram um pouquinho de vantagem porque tinham um contato físico. Sim. Mesmo que restrito com uma pessoa, mas era melhor do que ficar só na sombra, né? Sim. Mas teve muito disso. A gente tem muita questão de casais dentro do judô, né? Então, irmãos. Sim. Então, o pessoal conseguiu, num improviso, né, ter uma vantagem grande, né? Mas eu vejo que o gap maior, o prejuízo maior são na base, e não hoje, né? Na base, e não na principal, né? No adulto já. O nosso problema que a gente vai ter é na reposição de peças, né? Esse gap aí de 2 anos, aí ele pega numa fase muito sensível. E a gente já vem trabalhando e batendo muito nessa tecla aí desde lá do início, né? Porque 15 dias não era um prejuízo, mas quando passou 30, 60, 90, a gente começou, a coisa vai longe, os prejuízos vão longe, né? Tanto é que a base do judô brasileiro ainda não voltou para eventos internacionais. A partir de que idade se começa a competir no judô? Eu vi que você citasse ali 11, sub-11, é aí que começa a competição? Eventos nacionais, Campeonato Brasileiro Sub-13. Sub-13. É o 11 anos completos já e o 12 anos, né? Daí tem os eventos nacionais, Sub-13, Sub-15, Sub-18, e vai até o veteranos. O que acontece? Mas a base mesmo, a nível internacional, a base oficial, tá mudando o nome, né? Não vai mais ser judô de base, vai ser judô de transição, né? Dentro da Confederação Brasileira de Judô, ele começa a partir do sub-18. Então, a partir dos 15 anos completos, já começa a virar a chave, os olhares, já começa a se direcionar as vivências internacionais para poder preparar aquele atleta para daqui a 5, 6, 7 anos, e quando ele chegar na fase adulta, ele já ter toda essa experiência internacional. Quais os nomes aqui da KIAI hoje que estão nesse rol aí das seleções de base? Hoje nós temos alguns atletas bem interessantes, tá? Nós temos o Henrique Botomé, que na verdade, ele já está na equipe sub-23, né? Ele foi seleção brasileira de base até antes da pandemia, que era o sub-21. Nós temos o Paulo Rodrigues, o Paulinho, né? Que é um menino que vem se destacando muito. Está agora classificado na Seleção Gaúcha para ir para o Campeonato Brasileiro Sub-21. Esse Campeonato Brasileiro Sub-21, né, ele está muito desejado por todos, porque ele é o campeão, tem uma vaga na seletiva pré-olímpica em dezembro, para começar na corrida para o ano que vem, né, durante o ano que vem, que vai ser a corrida forte aí para os Jogos. Então, tem o Henrique, o Paulinho, tem o Felipe Botomé, que é irmão do Henrique, também está classificado para o Campeonato Brasileiro Sub-21, também está concorrendo à vaga. Um é 66 quilos, o outro é 81. Dentro das classificações, um é meio leve e o outro é médio, né? A gente tem uma garotada de 15 anos vindo muito forte. Nós tivemos no último 2 finais de semana atrás uma classificatória para os Jogos Escolares, etapa nacional, que vai ser no Rio de Janeiro. Dos 14 atletas classificados do Rio Grande do Sul para ir para a etapa nacional, 5 são da KIAI. Então, assim, a gente está sendo que era o campeão da seletiva que foi realizado, sendo que 2 categorias nós dobramos, o vice-campeão também foi da KIAI. Então, assim, e praticamente todos os atletas fizeram o pódio. Então, isso mostra boas expectativas. Então, a gente está falando aí de sub-21 e sub-15. E aí nós temos um gap no sub-18, nós temos alguns atletas que não conseguiram ainda vingar esse ano. Por quê? Porque nós não temos Campeonato Brasileiro Sub-18 esse ano, não vai ser realizado. Então nós não temos a seletiva parâmetros. O que nós vamos ter agora, né, no final de semana para esses jogos interestaduais que vai ser em Santa Catarina, participa de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Aí vai ter a classe sub-18 e aí nós vamos começar a ter parâmetros, ter um entendimento das questões competitivas dos atletas da KIAI nessa faixa etária. Tu falando aí essa infinidade de nomes, que a gente até se perde, e tantos outros que já passaram, né?
o Clóvis, tanto o pessoal aí da Kiai, que a gente fez muita matéria lá no Diário de Canoas. Como é que foi esse processo de tornar a Kiai a terceira força do judô gaúcho? Muitas vezes não é a terceira, é até a segunda ou primeira em algumas etapas. Mas falando aqui de Sojipa e União, né, que são clubes já históricos aí, que estão há muitos anos. Como é que foi esse processo do Potrick e dessa equipe, que tu falou de apoiadores dentro da Kiai, até chegar a esse ponto da Kiai ser consolidada uma terceira força do judô gaúcho? Na verdade, a nossa vida dentro do judô ela sempre foi muito competitiva. E chegou uma fase que, além de atleta, eu tinha que dar aulas nas escolas de educação infantil para poder ter uma receita para poder pagar as minhas despesas. Né? Naquele momento não existia Bolsa Atleta, Sim. não existia nada de que ano recurso. isso? Mais ou menos. Foi 1994, 1995. Né? Eu logo tinha ido para Sojipa. Como treinador? Não, como atleta. Como atleta. Com 15 anos eu fui para Sojipa, fiquei 10 anos lá, de 1994 a 2004. Eu saí de lá, final da minha carreira de atleta, e já sendo professor para uma fase de treinador, né? Chegou a ser professor na Sojipa. Isso, cheguei a ser. Enfim. Mas, naquele momento que eu comecei a dar aula e começar a ser competitivo e colocar os alunos para participar de eventos municipais, daqui a pouco um evento estadual, e começar a tomar gosto pela coisa e ver as famílias vindo, né? Na época nem existia a Kiai como Kiai, era uma escolinha de judô na garagem da casa do meu pai, porque da escola de educação infantil, as crianças, quando terminavam ali o seu processo dentro da escolinha, sua idade não tinham onde dar continuidade. As Sim. escolas não tinham judô, muitas escolas. Sim. Então, acabou que eu levei para lá no Barrigara, lá para a garagem. Meu pai, fiquei 7 anos dando aula na garagem, lá nos fundos. Chamava-se de garajão na época, né? E as famílias começaram a ir, ficar no pátio, botavam cadeiras, assistiam às aulas. E começou aí uma necessidade de uma organização maior. Então, a esses pais desses alunos, primeiros alunos, né, do garajão, falaram em montar uma associação. Então, foi colocado em votação lá um nome, e aí a minha escolinha de judô do garajão, quando eu tinha que ir para os eventos, eu não ia botar garajão judô, né? E aí, uma época eu ia participar de um torneio municipal aqui com os alunos, e não precisava ter nível federativo, então por isso que não. Aí perguntei para alguns pais, que não vocês acham que eles podem ir? Aí ele falou que é União, Força, né? Aí ficou a escolinha Kiai, mas não era associação. Na sequência, quando veio a associação, os pais decidiram, não, vamos manter o nome, então. Aí que vem o nome Kiai, Associação Canoense de Judô. Kiai que é um termo das artes marciais, das artes né? marciais, é japonês, né? Da Sim. União, Força, né? Sim. Enfim. Aquele grito característico, né? Isso, que sai lá de dentro, né? Isso aí. Então, a partir desse momento é que a gente decide ter uma equipe de competição, e aí eu já começo a olhar para o outro lado, né? Para o outro lado do rio, né? Do cenário. Uhum. Né? Não mais como atleta, mas sim como um futuro treinador. E aí, nisso eu já inicio a minha vida acadêmica. Na verdade, comecei pela educação física, depois fiz a composição junto com a fisioterapia, fui estudando, fazendo as duas formações, dando aula manhã, tarde e noite, enfim, lutando ainda, atendendo como atleta a nível nacional aqui. E até o momento em que a gente acaba saindo da Sojipa, venho para a Ubra, os alunos vêm atrás e a gente leva a Ubra a ser a segundo lugar no campeonato estadual daquele ano, né? No ranking de entidades, está ficando atrás da Sojipa. 2004, né? Na época era o Maduro. Maduro era o responsável técnico na Ubra. Então, a gente, dali, no ano seguinte, a gente acabou tendo a equipe sozinha por questões estruturais, por questões de projetos,
enfim. E aí, 2005 mesmo, a Kiai ela se torna uma entidade filiada à Federação Gaúcha de Judô oficialmente. Até então, ela atendia os clubes, Sojipa, Ubra, enfim. E a gente conseguiu, durante alguns anos, manter o posto de segundo lugar nos campeonatos no ranking estadual, geral, de entidades, enfim, né? O que acontece? Num certo momento, nós ficamos estagnados, né? Mas a gente sempre, estruturalmente, mas a nível de resultado, sempre ali na base, sempre batendo de frente a frente com o Sojipa, com o Grêmio Náutico União, e servindo também de exemplo para diversas entidades do estado do Rio Grande do Sul, inclusive associações do interior, que quando foram ser montadas, formadas, como exemplo, buscando o exemplo da Kiai, utilizando até o nosso estatuto por base para a construção, né? Isso é muito recompensador, né? Ver muito. Exatamente. E pedindo, solicitando, nós atendendo atletas dessas entidades do interior do estado, vindo, treinando com os nossos atletas, dormindo no tatame, dormindo nas casas dos nossos atletas, sempre tentando atender da melhor forma possível. E sempre buscando, né, o volume, o trabalho sério dentro da Kiai, com muita responsabilidade, comprometimento, sempre tentando transmitir não só a parte de cima do tatame, mas a parte de fora, a questão dos valores, né? A gente tem muito essa questão da família, os valores da família, né? A Kiai, ela é um por todos, todos por um, assim, na questão de trabalhar. Às vezes o filho do Francisco lá, o Joãozinho, tem que fazer um campeonato fora e precisa de verba, como aconteceu na última semana agora, até agora no ar, vou aproveitar aqui para parabenizar, né? E um atleta nosso, um ex-atleta nosso, Marcelo Lemes, que é filho do Beto, ele é um menino que formou em gastronomia agora há pouco tempo, agora esse ano mesmo, na Unicinos, e como uma forma de contrapartida para a Kiai, ele já fez 2 ações, montando 250 hambúrgueres para vender, para ter receita para a Kiai. Poxa. Nesse último final de semana agora, na última semana, na verdade foi sexta-feira, ele fez 200 hambúrgueres e ontem ele foi lá para doar para o Paulo e para o Felipe Botomé, que estão indo ao Campeonato Brasileiro Sub-21, né? Que são os amigos dele. E quando ele fez a venda, utilizou a garagem do pai dele para fazer toda a estrutura. Todos os faixas pretas da Kiai foram para lá para ajudar a montar, entregar nas casas, pais envolvidos na teleentrega, pessoas indo buscar diretamente lá no local. Então, isso é a maior recompensa que tem. Não tem medalha que pague isso. Que legal. Quando a medalha vem, é melhor ainda. O Marcelo, antes da pandemia, foi vice-campeão brasileiro júnior. E hoje já está dando uma recompensa, assim, Poxa. Né? E mais ainda. Ainda sobrou verba e ele doou para comprar equipamentos para a preparação física dos atletas que lá estão. Parabéns para o Marcelo, então, que isso aí, para quem está nos ouvindo, né? Isso é o entendimento do que é o espírito esportivo, né? Exatamente. E é mais legal ainda, porque tu estava contando toda essa história, daí voltou e fechou o ciclo do Garajão, né? Fechou, exatamente. Porque, né, a garagem pessoal... do pai dele lá utilizou. Que legal. Exatamente. Mas dentro dessa história toda, nós já tivemos várias ações e temos ação ainda. Né? Nós já tivemos, já selecionamos material reciclável, ficava tudo na casa do Alvarez, e uma vez por mês, uma faixa etária junto com suas famílias, familiares iam lá para separar, para fazer a venda, para a receita do caixa da Kiai. Hoje nós temos um projeto das tampinhas de garrafa, que é liderada pela Rosane Góes, esposa do Alvarez. O Alvarez é o presidente da Kiai. Então nós temos um posto de coleta na estação Fátima, um posto de coleta numa academia em Esteio, que nós temos uma parceria da Sejuc lá, e a Kiai treina 2 vezes por semana lá nessa estrutura, e dentro da matriz da Sejuc Sports também. Então o pessoal vai largando as tampinhas. 15 dias atrás foi realizada uma leva de tampinhas, então o pessoal vai lá para a casa do Alvarez, separa, seleciona as cores,
Então, assim, um processo educacional, é muito mais por uma questão de formação, processo educacional, mostrando para os mais jovens a organização, né, o empenho, a questão, os valores ecológicos, tudo, do que propriamente a receita em si. Então, ela é muito importante, mas no meio, no meio em que a gente atinge, os patamares que nós atingimos, ela acaba sendo muito pouco, velho. Mas ela ajuda, né? Sim. Então, isso é muito bacana também. Depois, então, nas redes sociais Na Lata, a gente vai publicar os endereços, né, de todos esses lugares para o pessoal que puder fazer a doação, né, levar lá suas tampinhas e tal, e ajudar, porque quem ajuda o esporte ajuda a sociedade. É assim que a gente entende. Muito obrigado, Diego. Muito bacana mesmo. E a gente sempre é parceiro. Já tem pessoas que fazem isso, que passam. Tem pessoas que tiveram seus filhos em escolinha e hoje não estão mais, enfim. Passam lá, deixam a sacolinha cheia de tampinha lá semanalmente. Isso tudo é muito importante. Perfeito. Vamos mandar um abraço para o Alvarez, que está nos assistindo. Parabéns, Douglas Potrick, por uma vida dedicada ao judô e às nossas famílias. A Sabrina Ramos, parabéns, Douglas, pelo excelente trabalho que desenvolve com os atletas do judô, dentro e fora dos tatames, que a gente estava falando agora. O Hugo Marques também mandou uma ótima noite para a gente, e a todos os outros ouvintes que estão nos assistindo na live no Facebook, ou ao vivo também pela rádio 93.3 Metropolitana FM. Agora o Diego vai ler o nosso merchan, né? A Canoas Day Home abriu vagas para mais uma etapa do curso de cuidador de idosos, com certificado e encaminhamento para emprego, conforme demanda. As aulas são neste mês, com turmas às segundas, quartas, sextas e aos sábados. Informe-se sobre disponibilidade de horários. O curso é ministrado por equipe multidisciplinar, com duração de 160 horas. A idade mínima para participar é 18 anos. As aulas ocorrem das 9 às 12 horas, às segundas, quartas e sextas. Aos sábados, das 9 às 17, com intervalo ao meio-dia. Mais informações pelos telefones 3785-6467 ou 998-736-863, de segunda a sexta-feira. Os cursos são na sede da Canoas Day Home, Rua Tiradentes, 130, Sala 106, no centro de Canoas. E fique ligado, porque em breve a Canoas Day Home irá inaugurar a Multiclínica do Idoso no Hub da Saúde Max Plaza, aqui pertinho. Canoas Day Home, bem-estar do idoso em primeiro lugar. Chegou a hora do quadro Na Lata. Aqui a gente faz as perguntas, né, e para dar aquelas respostas que tu perguntaste. Pode falar mesmo? Então pode falar. A primeira pergunta até nem é tão assim, é sobre o desafio, né, na preparação de atletas. Como é que é preparar aqueles atletas no começo de carreira? O que é mais difícil preparar a gurizada que está prestes a disputar as primeiras competições internacionais, por exemplo? Na verdade, o que a gente busca nessa primeira fase, nessa primeira etapa, é a experiência internacional. Ter um entendimento da padronização internacional, né? Então, a gente recebe atletas do Brasil todo. O Brasil é um país que poderia ser um continente, né? Sim. E, enfim, então, existem diversas escolas, diferentes metodologias. Então, a gente tenta, ao máximo, trazer para dentro de uma padronização, né? Dentro da que a gente tem dentro da Confederação Brasileira de Judô. Inclusive, estamos lançando oficialmente um documento sobre a metodologia da base do judô brasileiro, para tentar que os atletas cheguem já com conhecimento dessa padronização, a gente poder agregar, potencializar isso e otimizar e ganhar tempo, ao invés de ficar rodando lá fora até ter um entendimento. Então, quanto melhor padronizado estiver, mais fácil vai ser para a gente buscar os resultados antes, principalmente masculino. A segunda pergunta é quanto à tua agenda. A gente já conversou aqui que tu acaba tratando tanto da Federação Gaúcha, da Confederação Brasileira, também da KIAI, tudo no mesmo dia, né? Mas
Como é que tá o passaporte do Patrick? Já teve que trocar já as folhinhas ali? Como é que... Por quantos países tu já teve consegue? que trocar uns 10. Umas 10 vezes. A gente tem bastante... Quantos países o Patrick já conhece por causa do judô? São bastantes. Assim, eu posso falar que viagens internacionais, mais de 120 viagens, né? Internacionais aí frente à seleção brasileira, né? Trabalhando com a seleção brasileira. O passaporte já foi trocado mesmo, né? Já. Esgotou já. Mas só na Europa ali tem um monte de países ali, né? Se for começar a enumerar, assim... Azerbaijão da vida tem um monte. Cazaquistão, Espanha, França, Itália, Alemanha. Alemanha a gente tem duas etapas por ano lá. Sim. Né? Então, pelo menos nos últimos 9 anos, eu fui 2 vezes por ano à Alemanha, né? Então, tirando agora a pandemia, então a gente tem bastante contato, sim, com países, principalmente da Europa, porque a gente trabalha num calendário da European Cup, né, que ele vale para o ranking mundial, enfim. Então dá para conhecer bastante. Alguma historinha diferente assim de todas essas viagens aí? Não, eu acho que da a gente língua, tem muito aprendizado, assim, né? Muito aprendizado. Então a gente teve um campeonato mundial que foi em Sarajevo, né? Lá na Bósnia, né? Bósnia. Então a gente conhecia a história de guerra. Sim. Enfim, que passou Sarajevo, as disputas e tal, mas a hora que tu chega lá, começa logo na chegada, que tu já vê assim a primeira casa ainda com marcas da guerra, prédios com marcas da guerra, isso os taxistas, né, eram ex-combatentes, então os caras as pessoas com deficiências, partes de corpo queimado, então aquilo é chocante. Sim. E a questão também, quando tu vai te alimentar, a questão tu vê que nós somos um país aqui, o Brasil é um país muito beneficiado aí na questão, uma riqueza, né? Nos seus produtos. Até porque vocês têm que tomar cuidado, né? A alimentação é primordial para a competição, né? É fundamental e sempre é uma das questões que mais a gente tenta antecipar o conhecimento. Mas a alimentação lá estava bem precária mesmo. Então a gente vivencia muita coisa assim, né? E como é que é? Vocês na questão da alimentação, assim, para saber, assim, para o pessoal que não está acostumado, né, com esse nível de competição, como é que faz? Vocês chegam lá, se alimentam no local, a comida que é servida, ou chegam a levar cozinheiro para poder preparar as refeições? Não. A realidade é assim, a organização do evento ela já tem toda a estrutura. E dentro dos valores já é tudo incluso, né? Para não ter que sair e comer no restaurante. Exatamente, é tudo junto, complexo, hoteleiro, é tudo dentro da estrutura da organização, né? É diferente de uns Jogos Olímpicos, com um comitê olímpico, que leva um cozinheiro, daí é outra realidade, né? Certo. O judô, tu já falaste nisso, e essa próxima pergunta tu já chegaste a introduzir um pouquinho o assunto. O judô é o esporte que trouxe mais medalhas olímpicas, né, para o Brasil, e já é possível falar, depois desse sucesso, né, que o judô é uma história de sucesso no Brasil, é possível falar que existe uma escola brasileira de judô, e quais são as características dessa escola, se ela existe? Na verdade, quando eu falo da questão da padronização, é justamente isso, nós estamos buscando, né, padronizar uma escola brasileira, com as suas características, com as suas potencialidades. O que não adianta é querer trazer uma escola japonesa para cá, uma escola francesa. Nós temos as nossas particularidades. O que nós podemos trazer para cá são bons exemplos. Claro. Né? E transformar isso para dentro da nossa realidade. Então, assim, nós estamos ainda na busca, ainda nos passos, por buscar uma escola brasileira de judô, né? Através desse trabalho oriundo aí da base do judô brasileiro. O start já foi dado alguns anos atrás e a gente está a passos, e eu acho que a médio prazo aí, e não mais a médio prazo, nós já vamos poder falar com uma consolidez sobre a escola do judô brasileiro. No que o brasileiro é melhor que o europeu, por exemplo? O brasileiro tem uma riqueza de habilidade motora que é ímpar, né? Eu acho que o latino-americano, de uma forma, né? E se ele souber explorar as habilidades motoras
com o sistema de treinamento, ensino, aprendizagem, fundamentos técnicos, desde a base, não querer colocar precocemente a questão competitiva apenas, buscar resultados logo nos primeiros passos do judô, mas assim, colocando ferramentas dentro da caixa de ferramentas, enriquecendo, para assim, na hora que precisar abrir essa caixa de ferramentas, ter todo esse repertório de opções, com certeza o judô vai dar um salto maior ainda. Sim, primeiro aprende os movimentos básicos, né? Exatamente. Então, acho que essa questão das habilidades motoras que o brasileiro tem facilita no processo de aprendizagem dos fundamentos técnicos, da questão técnica, né? Na minha opinião, nós pecamos muito ainda na questão estratégica, tática, e não é só no judô. Nós estamos falando de judô ou de futebol? Nós estamos falando em qualquer modalidade. Parece que eu estou ouvindo um treinador de futebol falando, que é a questão da ginga, do talento nato. O brasileiro ainda, eu sempre bato na tecla, o brasileiro ele quer ganhar, mas ele não monta a estratégia como ele vai fazer para ganhar. Sim. E parece ser em vários esportes isso. Isso ele quer resolver. Muito comum. Grosso modo, vou chegar lá e vou derrubar o cara. Tá, mas tu vai fazer como para derrubar o cara? Estudar. Até tu viu a gente viu nas Olimpíadas, né? Brasileiros, até na esgrima, que eram favoritos e tal, e perderam na primeira luta exatamente por isso, né? Talvez por não estudar o adversário. Os Jogos Olímpicos, ele é um evento à parte. Mata-mata, né? Os Jogos Olímpicos, ele é evento à parte, ele é uma atmosfera diferente, ele é uma pressão diferente, ele é a ponta do iceberg daquele menininho que quando fazia o esporte e queria ser competidor, que sonhava Chegou e daqui a a pouco hora. ele está lá. Então, assim... Não tem como não ficar nervoso. O fator psicológico, ele é... Os Jogos Olímpicos, ele é à parte. Eu conversava uma vez com o Aurélio Miguel, e o Aurélio mesmo, Jogos Olímpicos é Jogos Olímpicos. É algo à parte, não existe igual. Mas, em nível competitivo, a níveis competitivos, é importante a estratégia. Por certa vez, Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, eu era o treinador, até estávamos com 2 atletas, uma aqui de Canoas, que era a Eduarda, foi em Buenos Aires. Eduarda Vaz. Exato. A psicóloga do Comitê Olímpico, ela fez uma palestra geral para os técnicos de todas as modalidades, buscando na questão sociocultural, né, alguns porquês. O Brasil não é um país que vem de guerra, para nossa sorte. Sim. Eu acho que, né, ele não é. Ele é um país que nunca precisou montar muita estratégia para guerra. Ao contrário do que a gente tem na Europa, na Ásia, né, na América do Norte, enfim. Então, essa questão de guerra, ela influencia diretamente na questão cultural. Sim. Então, a gente vê que os povos que tiveram guerra, né, eles se readaptam às questões mais fáceis, eles montam planos estratégicos para se prevenir e não para remediar. Sim. Né? Enfim, tiver que remediar é muito mais fácil de solucionar. Então, assim, eu acho que isso... E a frieza também, né? A frieza, exatamente. Então, assim, que eu acho que... Eu sempre comento que com a pandemia eu consegui ter um entendimento da frieza do nosso povo ali. Por que o povo lá fora, né, no estrangeiro, na Europa, a grande parte dos países, a gente diz que as pessoas são muito frias. Sim. Né? As pessoas vêm de guerra, ficaram reclusas, ficaram em lockdown, enfim, né? E a gente vê, eu já percebo uma mudança de comportamento das pessoas agora a pandemia maior, né? O processo Sim, na fase mais crítica. Mais crítica, mais aguda ali, né? Em relação agora, já mudou o comportamento das pessoas. Sim. A pandemia é a guerra que o Brasil enfrentou. Exatamente, exatamente. Então eu vejo que muitas pessoas já estão tentando se montar estrategicamente para não precisar, se acontecer de novo, Sim. algo, eles já estarem melhor preparados. Sim. E eu acho que isso vai trazer, né, dentro da questão comportamental e na questão de planejamento, uma melhora. Vai passar para o esporte. A parte boa que ficou né, da pandemia, né? Enfim, eu acho que isso vai transmitir também para o esporte, de uma forma geral. Perfeito. Nós tivemos Thiago Camilo, apesar de não ser gaúcho, treinava aqui na Sojipa. Felipe Kitadá, em Londres. 3 vezes Mayra Aguiar. E agora o Daniel.
Antes de te perguntar qual o próximo nome, eu queria que tu falasse um pouquinho do Daniel, que tu conhece bem, né? Vamos lá. Daniel eu conheço desde pequeno, né? Teve os seus primeiros passos aqui em Canoas, né? Com o professor Marcelo, numa garagem. Ó. Um outro? Uma garagem. Outro garajão. Pessoal, quer aprender judô? Vai pra garagem. É. E em seguida, né? Ele foi para o professor Sandro Neri, da Canoas Rio Branco, onde ele seguiu ali até os 14 anos, já vinha se destacando a nível estadual, nacional em eventos, né? Sempre foi um menino diferenciado dentro do tatame, com um olhar diferente, com um brilho nos olhos diferente, muito competitivo desde sempre. Sempre sabendo o que queria. Foi para a Sojipa, teve o seu primeiro acesso à seleção brasileira de base do Sub-18. Eu estava lá como técnico, no meu primeiro ano de treinador do Sub-18, o Daniel inseriu. Ele era E como é que é só um parênteses, como é que é a convocação? Ele é para o processo seletivo. Tu conquista a vaga, tu não é chamado. Tu conquista a vaga. Perfeito. E aí tu fica no rodízio buscando o ranking Uhum. para ir para o Campeonato Mundial. Né? O final do processo da classe Sub-18 e classe Sub-21 é o Campeonato Mundial. Uhum. Daquele ano. Então, todo ano renova. É diferente um pouquinho do sênior, do adulto, que ele trabalha com o ciclo olímpico. Né? A base é muito mais dinâmica. Então, o Daniel foi sempre, ele rodou pelo número 3 do ranking, da categoria dele, sempre buscando, sempre mostrando assim, um diferencial. Ele com 18, ele já era da Sub-21 já também, né? Isso, porque daí do 18 anos, ele já é Sub-21, né? O Sub-18 é até 17, na verdade. Eu lembro que no primeiro ano dele de Sub-21, ele já ganhou o Mundial, né? Ele foi terceiro, foi bronze primeiro, depois foi campeão mundial. Isso. Trocando de categoria de peso, né? Então, assim, desde sempre o Daniel sempre foi um menino que buscou o seu lugar sempre no pódio, lá no lugar mais alto, sempre sonhou. Então, não é à toa, né, que é 2 vezes medalhista no Campeonato Mundial Júnior, né? Tem diversas medalhas internacionais em Grand Slam, Grand Prix, enfim, né, que são as competições mais importantes depois de Jogos Olímpicos. E foi lá buscar a medalha nos Jogos Olímpicos. Era um atleta forte, cruzou com um dos atletas que eram o italiano, né? Que era um dos que eram candidatos à medalha de ouro. O italiano que tinha ganho de japonês, enfim. E o Daniel foi muito estratégico, fez uma Olimpíada maravilhosa. Foi muito estratégico. Para mim, o grande diferencial do Daniel é a questão de estratégia tática. Ele é um cara muito inteligente para lutar, muito. Só que ele não constrói ali, ele constrói no dia a dia dele. Sim. Ele é um cara que é competitivo em qualquer sessão de treino. Então, é muito mérito para ele e para a família dele, né? Sem sombra de dúvida nenhuma. A gente sabe que o esporte é uma ferramenta de inclusão social, né? E um caso no judô que vem à lembrança logo é o da Rafaela, né? Rafaela ela era moradora da Cidade de Deus, né? Começou naquele projeto lá do Flávio Canto. Eu queria que tu falasse um pouco para a gente da importância disso, da importância do esporte como essa ferramenta, né? E se a gente tem iniciativas como essa aqui no estado. Na verdade, hoje, eu posso te dizer que 80% da seleção brasileira de base tiveram seus primeiros passos através de projetos sociais, percorrendo o Brasil todo. Tem gente do Amazonas, tem gente do Ceará, tem gente de São Paulo, Mato Grosso, Sul, Brasília, enfim. O projeto social para atender aquele menino, aquela menina, né, de uma situação social menos menor qualificada, não é menor qualificada a palavra, menos favorecida. Uhum. Obrigado. Ele é uma ferramenta importantíssima. Eu acho que não só o judô, como qualquer modalidade esportiva que tem ótimas lideranças. Uhum. Não é o esporte que vai fazer mais ou menos.
Quem vai fazer mais ou menos é a liderança que está ali, na frente. Por isso que eu digo de transmitir valores, quando a gente fala do judô, dentro e fora do tatame. Sim. Né? Enfim. O projeto social ele é fundamental. Ele é fundamental na iniciação esportiva. Como que nós atendemos durante 5 anos em parceria com a prefeitura, numa gestão da prefeitura, no projeto chamado Atleta Cidadão do Futuro, nós atendemos nos 3 primeiros anos 500 crianças, do bairro Rio Branco até o Guajuviras. Eu era o coordenador do judô. Uhum. O judô foi a única modalidade que ficou 5 anos, né? Depois foi interrompido por questão de troca de governo, enfim. Sim. Isso não vem ao caso. Dessas 500 crianças, hoje nós temos pelo menos 20 que se tornaram faixas pretas de judô. Nossa. 8 ou 10 atuando como professores de judô em escolas de educação infantil, em outros projetos. Alguns tendo acesso dentro da universidade. E quando eu falo em Paulo Rodrigues, o Paulinho, ele era era aluno do projeto social lá do Thiago Virte da Matias, mora nos arredores, que tem muito problema ali aos arredores. Uhum. Tem fotos dele, criança, nos eventos e hoje ele é um atleta de seleção gaúcha, tá? Tem bolsa de estudo na universidade, está no meio do curso de educação física, está atuando, trabalha em 2 locais, além de ser atleta, fazer 2 sessões de treino. Então, assim, Rafaela iniciou na cidade de Deus com o professor Geraldo Bernardes, numa iniciativa lá numa academia do professor Geraldo, e vem o Flávio e compõe para dentro do Instituto Reação, que é uma das escolas fundamentais hoje para o judô da base brasileira e também da principal. Né? E a Rafaela, e tem a irmã dela. Tem a né, Rafaela, a Raquel. Hoje, o Vitor Penalber, atleta olímpico no Rio, é o treinador responsável técnico, um dos responsáveis técnicos do Reação já, está na transição de carreira, já está trabalhando conosco também em algumas ações dentro da Seleção Brasileira de Base. Então, assim, atletas renomados que têm os seus projetos sociais atendendo. Aqui no município nós tivemos um projeto social forte. Hoje, eu não tenho muito conhecimento, parece que na Matias tem um projeto com número de vagas limitadas, eu não tenho entendimento porque acabei me afastando com as nossas demandas. Sim. E nós estamos, como Federação Gaúcha de Judô, lançando o projeto, né, o Judô Legal, que é o projeto social. Nós vamos iniciar agora no mês de novembro, já na cidade de Campo Bom, em parceria com o poder público de lá. Né? Então, a Federação Gaúcha coloca o tatame, o professor, a cidade coloca a estrutura. E a gente dá o fomento da atividade, da modalidade. Né? E nós já temos uma segunda cidade também, fechada já. Né? Então, num projeto piloto, começa em novembro, são 50 crianças que vão ser atendidas em cada cidade, são 100 crianças. São 6 meses de projeto piloto. E aí, em março do ano que vem, abril, a gente começa assim, daí com um volume maior, com um entendimento, com uma estrutura melhor aí. Então, como a nível de Federação Gaúcha, nós estamos construindo. E também no particular, dentro da QIAI, dentro da CEJUF também, nós não temos um projeto social definido, mas nós temos algumas vagas sociais, sim que a gente deixa rolar discretamente, porque não tem o porquê estar se divulgando, enfim. Então tá, né? Acabou. Infelizmente, nosso tempo, a gente tinha outras perguntas boas para te fazer, mas vai ficar para fora do ar. Aí depois a gente conta pro pessoal lá no YouTube, né, Diego? Tá bom. Muito obrigado pela presença, Douglas. Obrigado, Douglas. Eu que agradeço, Moreno, mais uma vez, aí que já nos conhecemos de longa data. Diego, muito obrigado também, já tinha tido a oportunidade de ter o contato, conhecer anteriormente. Nós estamos sempre à disposição. Qualquer pessoa da diretoria da QIAI, tenho certeza, o presidente Calvarez, a Sabrina que mandou a mensagem ali antes, ela é a vice-presidente, entre outros pais ou famílias, ou pessoas que não estão mais com seus filhos, que já cresceram, estão na fase adulta, seguiram outros caminhos profissionais, não conseguiram mais estar no dia a dia, para dar exemplo. Eu tenho ótimos exemplos. Um dos
formadores do Snapchat, é de Canoas, foi nosso aluno, faixa preta de judô. Nós temos alunos, nós temos aí o Zé Lucas, que foi seleção brasileira de base, filho da Neuza Bastos, que é advogada da OAB aqui de Canoas, mora hoje na Austrália, porque foi promovido a uma multinacional na área do setor jurídico, né? Então, assim, a gente tem diversos exemplos, né? Nós temos alguns que atingiram o ápice do sucesso das suas carreiras, nós temos outros que nós salvamos algumas aluninhas, e essa é a nossa missão. Muito obrigado mais uma vez, e quando precisar, estamos aí. Sempre à disposição também, da mesma forma. Lembrando que o Na Lata é para Canoas Day Home, o bem-estar do idoso em primeiro lugar. Boa noite. Boa noite.